Oi, eu sou a Carol Suan e hoje estou aqui para mais um vídeo de Higurashi. Agora finalmente começar a falar de Higurashi Go. Nesse vídeo eu quero desenhar mais explicadinho a linha do tempo de Higurashi, como que os acontecimentos que se passam em Go chegaram a esse ponto, principalmente porque não é, a história toda não é contextualizada em Higurashi Go, Higurashi Go já é uma continuação, então tem história antes disso. Então eu vou tentar explicar um pouquinho, já falei em alguns outros vídeos, mas eu vou explicar aqui de forma mais rápida. E também tentar analisar, entender o que aconteceu com Satoko em Higurashi Go, o que fez ela tomar essas decisões ali de punir a Rika novamente e essa amizade dela questionável, que ela diz que é pro bem da Rika, mas não sei se é. Bom, pra gente entender Higurashi Go, a primeira coisa é saber que a história não começa ali. Higurashi Go já é a terceira temporada, basicamente, de Higurashi. Então, tem uma história antes. A Rika passou 100 anos presa entre o nascimento dela em junho de 1983, que era o limite, que é até onde ela ia. Porque ela sempre era assassinada em junho de 83, logo após o Tanagashi. Então ela só vai até junho de 83. Até um único fragmento, onde ela consegue quebrar esse ciclo e descobrir o que ela tem que fazer para poder evitar a própria morte. Então, após esse fragmento de vitória dela, ela consegue quebrar e ir além de junho de 83. Todas essas tentativas dela de quebrar esse ciclo, de vencer 83, além de todos os detalhes que tem na história, toda a base da história de Higurashi se passa durante esses 100 anos da Rika, que são nessas duas primeiras temporadas. Então, toda a história base de Higurashi, personalidade dos personagens, os códigos de Hinamizawa, que são as regras que determinam o que acontece, as dicas que faziam a Rika saber o que ia acontecer em cada fragmento. Quando ele começava, ela já conseguia saber qual rumo as tragédias iriam tomar de acordo com algumas ações de alguns personagens. Então, depois de avaliar isso por muitos anos, ela conseguiu criar ali uma espécie de um padrão entre os fragmentos, que ela chamou de código de Hinamizawa. Então, todas essas explicações, a história da doença, da síndrome, que é o que causa essas alucinações, essas tragédias que faz os personagens surtarem. Tudo isso é explicado, contextualizado nessas duas primeiras temporadas. Então, essas duas primeiras temporadas abordam os 100 anos de tentativa da Rika. Então, quando a gente começa a assistir só de Higurashi Go, eles só fazem referências a esses 100 anos dela. Eles não começam a contar tudo pra gente. Então, talvez quando a gente começa a ver só de Higurashi Go, algumas coisas ficam um pouco sem encaixe. Então, após ela quebrar esse ciclo de 1983, ela consegue evitar a morte e consegue viver além de 83, em vez de ficar repetindo sempre esse ciclo ali. Então, como a gente vê, é onde começa a Higurashi Go, que passa ali em 84, que é onde a gente vê que o Irie conseguiu uma possível cura para essa síndrome, que a Satoko, que inclusive estava com um nível alto já da síndrome durante todos esses 100 anos da Rika, apesar dela nunca ter tido assim um grande surto, além do acidente dos pais dela, ela sempre esteve com a doença. E então em 84 a gente declara que ela tá curada, que o teste que ela fez pra síndrome deu negativo e que não só nela, mas nos outros habitantes da população ali da vila também estão tendo o mesmo resultado. A partir daí então que a Rika começa a revelar o desejo dela, que ela já tinha guardado por 100 anos, que era de sair de Hinamizawa e estudar fora dali. E nisso a gente vê tudo o que aconteceu ali, as tentativas dela, primeiro para conseguir entrar, a tentativa das duas para conseguir entrar no colégio, e vai passando os anos até elas entrarem no colégio, que é ali mais ou menos no meio de 87,
quando elas começam a estudar, e elas ainda estudam por um período ali, acredito que de uns 6 meses, até chegar em 88, que é quando elas vêm visitar Hinamizawa de novo. A Mion vai lá buscar elas e elas voltam pra Hinamizawa, que é quando a Satoko então tem um encontro dela com esse ser parecido com a Hanyu, que dá esses poderes pra ela pra poder desenvolver toda a história de Go, e é o que ela faz ali, começa a fazer de tentativas pra impedir a Rika. O que confunde Higurashi Go é que essa história, essa parte do que aconteceu entre 1984 e 88 não é contado pra gente no começo. Esses são os últimos episódios, se não me engano, do 18 ao 24. Então isso tá no final da temporada. Então a gente começa a temporada assistindo como seria os fragmentos na forma que foi nos 100 anos da Rika, aparentemente no começo, porque eles parecem muito com os fragmentos antigos, mas em um determinado momento a gente vê que eles tomam outro rumo, como foi o fragmento da Arena e do Kate, que aparentemente ela estava muito igual ao antigo, que o Kate seria o paranoico, mas não, no final revelaram que ele realmente tinha razão. Depois, mesma coisa no da Xion, da Mion, a gente ficou naquela dúvida, principalmente quem viu o antigo, se era Xion ou se era Mion dessa vez, que estaria surtada fazendo os crimes. Mas dessa vez em Go foi a Mion, e outros também, como o da Satoko, que a gente achou que ela estava sendo maltratada pelo tio, mas não estava. Então essas coisas no começo pareciam todos fragmentos antigos, e que fez a gente acreditar muito que era assim um remake da série. Mas quando essas coisas diferentes aconteciam, o rumo do fragmento mudava, que a gente começou a perceber que não era um remake, e sim uma continuação. E essas mudanças foram devido a Satoko ter assistido. Ela, além de ter encontrado essa deusa que ela chama de Ewa, que tem muitas interrogações a respeito dela. Ela é muito parecida com o personagem de Umineko, a Feterine, que é uma obra do mesmo autor, de Higurashi. E então não sei qual seria a conexão das duas. Essa Ewa claramente fala que seria a versão original da Hanyu, e que a Hanyu, ela chama a Hanyu várias vezes de fracasso, que a Hanyu seria uma parte dela. Mas, como é de costume desse autor, ele linka muitos personagens das obras que ele faz, principalmente de Umineko e Higurashi, mas ele não define exatamente pra gente qual a ligação exata deles. Mas sempre tem uma referência de um personagem em uma fala de um ou outro, fazendo referência a personagem das obras diferentes. A Satoko, então, quando encontra essa deusa Ewa, que concede esse poder pra ela, no começo a Satoko não tem muita escolha, ela só pede pra sair dali, que ela não entende o que tá acontecendo. Mas ela meio que já joga a Satoko de volta, já volta com a Satoko pra 83. A Satoko não tem muita escolha no começo. Conforme a Satoko vai percebendo o poder que ela tem, ela vai se prendendo cada vez mais, se envolvendo nesse novo modo de vida, e com todo esse poder que tem nas mãos dela. Então ela vai usando sim esses poderes da Ewa, até um momento em que todas as tentativas dela não dão certo, e a Ewa conta pra ela então que a Rika já passou por 100 anos, teve 100 anos pulando de fragmento, como ela está fazendo agora, e ela mostra esses fragmentos pra Satoko. É daí então que a Satoko começa a entender como aconteciam, como eram os códigos de Hinamizawa nesse ciclo de 78, que é onde começam as mortes, de 78 até 83. Então, depois que ela vê isso tudo, ela vê os 100 anos da Rika, isso faz ela entender o sistema, e é o que dá poder a ela
para poder mexer nesses fragmentos. Por isso que quando a gente começa a ver, parece muito com o antigo, mas muda porque ela quer enganar a Arika, ela quer forçar a Arika a perder a esperança de novo, igual como ela já era, aconteceu com ela nos 100 anos de prisão dela. Então por isso que confunde um pouco o Higurashi Go, além de todas as referências, os flashes que eles colocam das temporadas antigas, sem explicar tanto de onde é aquilo, só como uma lembrança para as pessoas poder ficar um pouquinho mais explicado. Mas é isso, Higurashi Go começa, a história de Higurashi Go, além de já ser uma terceira temporada, ter toda uma história atrás dela, ela é contada de trás pra frente. Nos primeiros episódios a gente vê o que aconteceu depois de tudo o que aconteceu na Santa Lúcia, depois de elas terem entrado pro colégio, da Arika ter rejeitado a Satoko e da Satoko ter encontrado essa deusa e puxado a Arika de volta pra 83. Então, depois disso tudo, que ela é puxada pra 83, que é os primeiros episódios, do 1 até o 17, se eu não me engano, de Go. Esse período de tempo é depois de 88. Só que a Satoko puxou ela de volta pra 83 com essa viagem no tempo de fragmentos ali. Ela puxou ela de volta pra 83 e prendeu ela em mais um jogo de fragmentos ali, só que dessa vez comandado pela Satoko. Então, dos episódios 18 ao 24 é o começo, né? É realmente o começo de Higurashi Go, que é a continuação de depois do Higurashi Kai de 2007, que ela quebra o ciclo de 83 e passa a viver de 84 pra frente até 88, que é o máximo de felicidade que ela consegue ali até a Satoko puxar ela de volta para as tragédias. Agora falando um pouquinho das ações da Satoko, a Satoko sempre foi uma pessoa, uma criança muito traumatizada. Desde pequena, ela teve problemas com o padrasto dela. A mãe foi para um segundo casamento e ela não gostava desse padrasto dela, então ela já tinha problemas desde ali. Logo depois, os pais morrem. Então, ela acaba sendo cuidada, ela e o irmão acabam sendo cuidados pelos tios, que também maltratam ela. E ela é sempre defendida pelo irmão, pelo Satoshi, até o Satoshi desaparecer e ela ficar sozinha, porque a tia também acaba morrendo. E o tio sai de Hinamizawa, o Teppei no caso, e vai morar em Okinomiya e deixa ela sozinha. Aí daí então, ela se vê sem ninguém da família, além de todos os traumas que ela já passou quando ela estava com a família dela, já era problemático. Além de tudo isso, ela também era muito odiada pela vila por conta da Guerra da Represa. Eles odiavam os Rojo. Então ela já tinha essa coisa, toda essa pressão em cima dela. E também ela tinha um nível alto da síndrome de Hinamizawa. Então, tipo assim, o psicológico da Satoko nunca foi bom, nunca foi normal, nunca foi instável. E quando ela perde tudo, ela perde o Satoshi, os pais, e é abandonada pelo tio, ela só tem a Arika, ela passa a morar com a Arika. Porque os pais da Arika também morrem, então ela vive sozinha. E elas então vão morar juntas numa das casas do templo da Arika, né? Que ela, como é uma Furuji, tem todo o templo Furuji, é propriedade da família dela. Mas ainda assim ela não mora na casa principal, elas moram naquela casinha menor. E a Satoko vai morar com ela, então, dali então, a Satoko se apega muito a Arika. Tudo que ela conhece ou que ela tem de família, de cuidado depois de toda a tragédia, é a Arika. Então, assim, depois de tudo, quando a vida dela começou a funcionar melhor de novo, começou as coisas ficarem tranquilas, foi quando ela foi morar com a Arika. Então, ela meio que se apegou a Arika como única família dela. Claro que não justifica tudo que ela fez depois, mas só para tentar desenhar um pouco, entender a linha de raciocínio na cabeça dela. Tem muito disso também, porque depois de tudo que ela perdeu, a única família que ela teve ali era a Arika. Agora, nada do que ela fez teria sido pela síndrome, porque em 84 ela é livre dessa síndrome.
O Irie vê que deu negativo o teste dela, então ela não teria mais nada da síndrome. Então ela estaria, tudo que ela fez foi consciente, não tem nenhum nível de loucura ali. Eu acho sim que ela se sacrificou muito no começo pra ajudar a Arika. Ela nem queria ir pra esse colégio, na verdade no começo ela nem acreditou que a Arika ia continuar com essa ideia. Mas quando a Arika continuou, ela quis realmente se esforçar por uma coisa que ela não queria, só pra poder ficar perto da Arika e ajudar a Arika no sonho dela, já que a Arika diz que quer que a Satoko vá com ela também. Então tem sim todo um esforço da Satoko, um sacrifício ali pela amiga, que até então era amiga, e elas se esforçam muito e conseguem entrar. A partir do momento que elas entram, eu acho, na minha opinião, tem falha dos dois lados. Da Arika de se deslumbrar com aquele mundo novo, com aquele outro estilo de vida, e deixar a Satoko de lado. Independente se ela queria fazer as coisas, eu acho que ela tinha que levar a Satoko junto, porque a ideia era elas irem juntas pro colégio, então só estarem estudando as duas no mesmo colégio não faria sentido se elas não convivessem, não fizessem todas as atividades que a Arika quisesse juntas, porque foi o que a Arika falou no começo, ela queria ir pro colégio, mas queria ir junto com a Satoko. Então dá a entender que ela queria fazer todas as coisas com a Satoko, mas a partir do momento que ela chega lá, ela fica deslumbrada com toda aquela riqueza lá daquelas meninas e deixa a Satoko de lado, sim. Exclui a Satoko, não sei se sem perceber, mas eu acredito que ela tenha percebido sim, mas deu uma ignorada. Por outro lado, a Satoko, eu acredito que tinha que ter dito um pouco mais do que estava acontecendo com ela. Primeiro que ela foi rebaixada por uma turma de meninas que não conseguiam acompanhar as aulas, que era horrível também aquela turma de tipo reforço. Depois, quando descobriram que ela fez armadilha no lustre, a primeira armadilha, que até então só machucou um pouco a cabeça de uma menina, colocaram ela, parece mais numa penitenciária, aquele colégio, colocaram ela numa espécie de uma solitária, e foi bem pesada aquela parte. Então ela estava passando por muitas coisas para não contar para a Arika o que estava acontecendo com ela. Então, nesse quesito, eu acho que a Satoko errou. Foi um erro das duas ali, a da Arika em deixar ela de lado e da Satoko de não contar toda a pressão que ela estava aguentando só para continuar a promessa dela, o sonho dela que ela tinha feito para a Arika. Isso no primeiro momento, porque no segundo momento, quando a Satoko fica realmente de saco cheio de estar ali, ela começa a enfrentar a Arika, só que aí a Arika já tá num nível de, não sei, de nitidez muito elevado. As outras garotas todas já estão adorando ela como se ela fosse uma famosa assim no colégio, e ela ignora a Satoko, mesmo a Satoko contando tudo que aconteceu e que tava lá só por causa dela. Então, sim, se eu considero a Arika uma traidora da amizade das duas, sim, considero a Arika traiu, sim, a Satoko, a confiança dela, principalmente porque a Satoko só foi pra lá por conta dela, né? Só que depois daí, aquela coisa de não sabe medir limites, né? A Satoko exagera num nível hard. A Arika não quis aceitar, manter a promessa dela, mas ela fez uma coisa pior ainda. Claro que no começo ela foi um pouco envolvida ali pela Ewa, de que ela conseguiria trazer a Arika, que gostava de ficar em Hinamizawa de volta, mas depois que ela faz uma sequência de tentativas ali, no começo ainda assim, entre o Tanagashi de 83 e 84, que no começo ela volta só pra esses anos, que é quando elas vencem atacando, e e a Arika vem com a historinha de querer entrar pro Santa Lúcia toda vez. Então, nesse começo, a Satoko não tem nenhum êxito ali, ela fica só irritada e ela simplesmente se mata quando ela vê que a Arika vai continuar com essa ideia de Santa Lúcia e tenta ter outra ideia no próximo. Até então não estava tão pesada, porque além dela, mesmo ela estando voltando, fazendo a Arika voltar no tempo,
ela tava fazendo de um modo inofensivo, que tava afetando só ela mesma e não a Arika. A partir do momento que a Ewa conta pra ela que a Arika já viveu 100 anos presa em 83 e que esse é o motivo dela querer sair de Hinamizawa, porque durante 100 anos ela cultivou esse sonho do momento, esperava esse momento que ela ia poder sair de Hinamizawa. Então, pensa o peso desse sonho pra ela, apesar de parecer um sonho meio fútil, era o sonho dela que ela construiu durante esses 100 anos que ela não podia sair de Hinamizawa. Então, além disso, a Satoko viu todas as tragédias que a Arika teve que passar, principalmente as tragédias que focavam na Satoko, quando era esse fragmento voltado para ela e pro TPI. Então, assim, ela viu tudo que a Arika fez para ajudar a Satoko, principalmente nesse fragmento, e por tudo que a Arika teve que passar várias vezes, revendo a morte dos amigos muitas e muitas vezes, além de morrer no final. Então, aí que a Satoko perdeu a linha, porque cadê a amizade ali? Porque ela viu que a Arika já tinha sofrido muito e ali naquele momento ela teria capacidade para entender os motivos da Arika de querer sair dali a qualquer custo. Mas ela, em vez de entender, ela ficou com aquilo fixo de que ela queria a Arika pra viver com ela e Hinamizawa do jeito que ela queria. Então, ali que ela começa a se perder e pede, e aí eu aumento o poder dela então, e ela volta com a Arika pra 83 e mexe em todos os fragmentos usando o H173, que é essa droga que deixa o vírus mais ativo, que eleva o vírus ao nível 5 quando injetado na pessoa. Então ela começa a usar isso para manipular os fragmentos de acordo com o que ela quer. E depois dali, ela faz a Arika sofrer inúmeras vezes, não só vendo as pessoas morrendo, mas quando ela vê que a Arika tá quase desistindo, que é quando a Arika fala que vai ter 5 tentativas, ela pega mais pesado. Então ela ataca a Arika diretamente e ignora os fragmentos antigos, e então ela cria os seus próprios, onde pessoas aleatórias começam a matar a Arika. Pessoas que nunca mataram a Arika começam a atacar ela. Então, em questão de amizade, se a Arika traiu a Satoko, que traiu, na minha opinião, a Satoko traiu muito mais depois. Ela não soube dar limites a uma traição, a uma coisa errada que a Arika tinha feito, ela fez 1000 vezes pior. Então, ali ela perde toda a razão dela. Além disso, quando a Satoko volta ali quando ela consegue ver os fragmentos que a Arika passou durante 100 anos, ela encontra o Satoshi, ela descobre o que aconteceu com o Satoshi, porque ela viu tudo, então ela vai visitar o Satoshi e nem o motivo do Satoshi estar vivo, porque até então ela nunca soube o que tinha acontecido com o Satoshi, fez ela mudar de ideia. Ela apenas se despediu dele ali e seguiu com esse plano doentio dela, porque não virou mais uma amizade, virou algo doentio ali que ela criou, de querer prender a Arika a qualquer custo, não importa o quão ruim, quantas coisas ruins ela fizesse com a Arika, e ela meio que se desculpava ali, falando que não importava o que ela fizesse nesses fragmentos, que o último fragmento que ela conseguiria convencer a Arika seria o único verdadeiro, e os outros que ela fez a Arika sofrer seriam como sonhos ou pesadelos. Ela se escorava nessa desculpa ali, pra poder fazer todas as coisas que fez. Logo depois da Ewa ter esse primeiro contato com ela e voltar com ela para 83, que a Satoko acaba acreditando na Arika e confiando que ela vai ser diferente dessa vez no colégio. Então ela aceita de novo ir pro Santa Lúcia e acontece tudo de novo. Só que depois, dessa vez, como ela planeja uma armadilha no lustre, dessa vez é uma armadilha pra matar ela e a Arika, porque dali ela estaria reiniciando com a Arika de volta para 83. Então foi nesse momento que ela mata a Arika no lustre que elas voltam pra 83, porque até então elas estavam só ali em 84, finalzinho ali do Otanagashi, pra poder tentar convencer a Arika de não ir pro Santa Lúcia. Mas depois da morte do lustre que ela volta então com a Arika pra 83, e é quando ela vê todos os 100 anos que a Arika passou e começa a entender como funcionam os códigos
ia mexer em tudo. Que é quando a Rika fala ali em alguns fragmentos com a Hanyu de que não tá entendendo nada porque ela voltou pra 1983, se ela tinha conquistado a vitória dela depois de 100 anos. Ela tinha vivido apenas 5 anos de felicidade ali, que era entre 84, de 83 até 88, então dali ela não estava entendendo porque ela estava de novo presa em 83. Foi por isso porque a Satoko puxou ela nessa morte pelo lustre. Bom, então é isso. Acho que eu consegui explicar um pouquinho melhor a linha do tempo de Higurashi Go, linkando com as Namizawas antigas e tentar entender um pouquinho o que aconteceu com a Satoko. Acho ela culpada, acho a Rika culpada, só que assim, a Rika foi culpada por algo pequeno, que claro que foi pesado ela ter excluído a Satoko, foi traição sim, mas a Satoko respondeu de um jeito muito extremo que perdeu toda a razão. Então, minha torcida durante esses episódios que aconteceu, óbvio que foi pra Rika vencer, até porque ela já tinha passado por muita coisa pra conquistar essa vitória. Então, assim, acho que a Satoko mexeu com uma coisa muito delicada, uma coisa muito importante pra Rika, que era a liberdade dela. É como mexer com o trauma de uma pessoa e botar ela de volta nele. Foi o que ela fez, que a Rika passou por muitas coisas em 83 e a Satoko trouxe ela de volta. Então ali acho que a Satoko se perdeu e foi onde virou a vilã, e eu sim torci para as coisas darem errado com ela. Então é isso, deixa nos comentários do que vocês acharam das atitudes da Satoko, se ela estava certa, se ela estava errada, se a Rika merecia mesmo tudo o que aconteceu com ela, ou se a Satoko exagerou. Deixa no comentário o que vocês acham desse Rika versus Satoko, quem tem razão. Deixa também dúvidas se vocês tiverem sobre a linha do tempo de Higurashi Go, coisas que aconteceram nessa temporada. Deixa aí que eu respondo todos os comentários. Deixe seu like se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque ainda vai ter mais alguns vídeos de Higurashi, agora na reta final. Higurashi Sortsu já acabou, eu sei, mas então ainda tô soltando os vídeos finais aos poucos. Todas essas histórias que eu contei aqui, os fragmentos antigos da primeira e da segunda temporada de Higurashi Go, e esses flashes que tem em Higurashi Go explicando coisas das 2 primeiras temporadas, eu fiz vídeo de todos esses fragmentos, então tá tudo muito explicado. Tem uma playlist que eu vou deixar aqui no card de Higurashi, onde eu conto todos os fragmentos e os detalhes que ficaram faltando para quem só assistiu Higurashi Go. E também comentei algumas coisas que eles linkaram ali das temporadas antigas. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Obrigada pelo seu apoio. Matané!